Bendito seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu assumo a autoridade de ministro da Palavra de Deus e como tal eu venho transmitir para você, Senhor, Senhora, você seja quem for que estiver me assistindo, a natureza de Deus, a própria pessoa de Deus, que é a sua palavra, ou seja, a parte de Deus que entra em contato com a humanidade. Quando nós estamos dando ouvidos à palavra de Deus, nós estamos fazendo a melhor coisa de nossa vida. Então eu convido você agora a dar ouvidos, a prestar atenção àquilo que o Espírito de Deus haverá de me usar para falar. Não preste atenção propriamente nas minhas palavras, mas naquilo que no seu coração o Espírito Santo clarear, lhe iluminar. Isto aí, se você prestar atenção, se você der atenção, se você colocar essa palavra no seu coração, ela vai produzir aquilo que a Bíblia chama de fé. Porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E a fé é o ingrediente necessário que você precisa para tomar posse da sua bênção. Eu não sei o que você sofre, eu não sei o que você precisa, mas de uma coisa eu tenho certeza, que se você der ouvidos à palavra de Deus, a palavra de Deus vai construir a fé dentro de você e com esta fé, você poderá exigir, mandar embora o mal, seja ele qual for, e poderá tomar posse da bênção. Quando qualquer pessoa, com qualquer necessidade, age desta maneira, ouve a palavra de Deus, ela recebe essa iluminação. Assim aconteceu no passado. Essa iluminação é a certeza que virá ao seu coração, que fará você tomar posse daquilo que pertence a você. As pessoas do passado, elas foram abençoadas não porque eram privilegiadas ou porque Deus precisava delas para poder contar casos, para poder escrever a Bíblia Sagrada ou por algum outro propósito. É que aquelas pessoas deram ouvidos à palavra, receberam. Em alguns casos, o Senhor Jesus até colocou à prova a fé que as pessoas demonstravam ter nele. Temos o caso daquela mulher Ciro-Fenícia, que tinha uma filha perturbada, endemoniada, que veio atrás de Jesus, gritando, pedindo a Jesus misericórdia. Os discípulos ficaram incomodados, devem ter mandado ela calar. A Bíblia não fala isso, mas naturalmente ela não calou. Então resolveram falar com Jesus, pedindo a Jesus que mandasse ela embora, que desse atenção a ela, porque a filha dela estava endemoniada, mandasse aquele demônio embora, tudo bem. O Senhor Jesus não quis. O Senhor Jesus então disse que não era bom pegar o pão dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos, uma maneira até ofensiva que os judeus tinham naquela época de ofender as pessoas. A mulher não se deu por vencida, veio, prostrou-se diante do mestre e disse a ele que os cachorrinhos tinham direito de, debaixo da mesa, comer das migalhas que caíam da mesa dos filhos. O Senhor Jesus comentou que grande era a fé daquela mulher, que ela podia ir em paz, que a sua filha estava livre daquele mal, que aconteceria com ela como ela desejava. Meu irmão, isso são princípios espirituais. Para casos difíceis, a pessoa tem que ter uma grande fé. E uma grande fé não se recebe orando, pedindo ao pastor que impõe as mãos e transmita, ou de uma maneira mágica. Uma grande fé se recebe por dar muito ouvido à palavra de Deus. Se você tem uma grande necessidade, não fique esperando uma mágica, que no abrir e fechar de olhos, vai aparecer um homem poderoso, e este homem poderoso vai estender a mão, vai falar meia dúzia de palavras, e você então vai receber aquilo que você precisa. Não, preste atenção no que diz a palavra de Deus, estabeleça-se na palavra de Deus, ela vai lhe dar fé, e você então poderá tomar posse da bênção. Mas para uma grande necessidade, tem que ter uma grande fé. No mundo espiritual, as coisas não são mágicas, não. Quando vemos Josué, o que sucedeu a Moisés, conseguir pegar aqueles 3 milhões de pessoas, colocá-los em Canaã, lutar contra reinos, vencer todas as batalhas, às vezes somos tentados a achar que Josué era um homem especial, era um privilegiado. Não! Josué era um homem que sabia ouvir a palavra de Deus, olhar para cima e que sabia ir até as últimas consequências.
Isto tem acontecido por todo mundo. Este é o padrão que Deus usa para abençoar qualquer pessoa. É desta maneira que o Senhor Deus vai tocar em sua vida, o Senhor Deus vai lhe abençoar, o Senhor Deus vai lhe transformar. Então eu estou aqui para lhe transmitir a palavra de Deus. E por falar em transmitir a palavra de Deus, se você tem a Bíblia com você, você abra em Provérbios, capítulo 11, versículo 16, é o que nós vamos estudar aqui hoje. Fala sobre a mulher que agrada a Deus, está escrito assim: a mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Essa palavra, a mulher aqui, não significa propriamente a pessoa do sexo feminino. Significa a igreja como um todo. E significa cada um de nós individualmente. Nós somos a igreja de Cristo. Então o Senhor Deus está dizendo que a igreja aprazível, ou seja, a igreja que dá a Ele prazer, ela guarda a sua honra, ela deve guardar a honra. Então nós vemos aqui que existe dois tipos de igreja. Existe a igreja que dá desgosto e existe a igreja que dá prazer. Qual dessas duas, em qual dessas duas você está? Que tipo de igreja é você? Você dá prazer a Deus ou você dá desgosto? A igreja que dá prazer é aquela que guarda a sua honra. Que honra é esta? Deus usou a figura da mulher para mostrar que existe uma honra. Quando Deus decidiu criar o homem do pó da terra, Ele desceu aqui nesse mundo e fez o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. De glória e de honra Ele coroou o homem. O homem não foi feito como os animais. Algumas pessoas dizem que o que distingue o homem dos animais é a razão, é o raciocínio. Não. O que distingue o homem dos animais é que o homem é um espírito criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas, quando Adão pecou, Adão vendeu o homem para o diabo. E o ser humano ficou como que desonrado. Ele, que fora criado perfeito como Deus, ele que fora criado à própria imagem e semelhança de Deus, diz a Bíblia que Deus viu que era bom que ele havia feito, então Deus não fez o homem perfeito, Deus fez o homem segundo o próprio Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Esse homem, ao pecar, permitiu que a natureza de Satanás, a morte, entrasse nesse mundo. Passaram a habitar no homem os espíritos maus, da inveja, da mesquinharia, da cobiça, do crime, da prostituição, do adultério, do homossexualismo, dos maus pensamentos. E podemos aí falar centenas e milhares de espíritos maus que vieram habitar no homem. Ele ficou desonrado. Já não tinha mais essa imagem e semelhança de Deus. Era uma criatura. E desta maneira o homem ficou, até nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter deixado a sua glória, porque Jesus era Deus, deixou toda a sua glória, desceu a esse mundo, encarnou-se e nasceu como um de nós. Ele veio para nos devolver a honra, para nos libertar das garras de Satanás do inferno, para nos fazer de Deus. Ele veio, pagou o preço. Para que fôssemos curados, Ele sofreu as feridas, nas quais Deus colocou as nossas doenças. Para que fôssemos livres do diabo, Ele recebeu o nosso pecado. Diz a Bíblia que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Agora entenda o seguinte: o homem hoje pode voltar à posição original. O homem pode receber de volta a sua honra. Mas para que isso aconteça, é preciso que ele tome uma decisão. Que decisão? Que ele aceite o Senhor Jesus como seu Salvador.
Mas só aceitar a Jesus não vai funcionar. É preciso que o ser humano entenda que ele tem que defender a sua honra, guardar a sua honra, da mesma maneira que os violentos guardam as suas riquezas. Você já pensou, ou dá para você pensar agora, como é que um violento guarda a riqueza? Eu não estou falando o valente, o violento. Aquela pessoa que não dá para você entrar em diálogo com ele, porque ele é estúpido, ele é violento, ele não raciocina. Bom, ele está sentado no meio-fio, na calçada. 5 metros adiante, ele deixa o rádio dele, o relógio, o anel, a carteira de dinheiro. Mas ele fica tomando conta. Uma pessoa se aproxima, ele faz igual fazem os cães ferozes. Começa a rosnar. Não estou gostando nada disso. Fica ali, ávido, olhando. Se a pessoa chega perto, ele diz, não toque não, hein? E se a pessoa inadvertidamente tocar, ele se levanta e entra de soco, chute, pontapé, empurra, rebenta com a pessoa, porque ele é violento. O Senhor Deus está dizendo, preste atenção nisso, preste atenção. O Senhor Deus está dizendo que nós temos que fazer com o inimigo que vem nos assaltar, que vem tocar em nós, da mesma maneira que faz o violento com aquilo que pertence a ele. Meu irmão, quando o espírito de doença tentar alojar-se em você, não faça aquela oração de água com açúcar, Senhor Deus me cure em nome de Jesus, amém. Não. Parta para cima desse inimigo. Essa colônia de doenças, de micróbios, de bactérias, de vírus que vem atacar você, usando o nome de Jesus Cristo, de sentido figurado, de soco, chute, pontapé, jogando fora. Não vai entrar em mim, não vai, porque eu estou curado em nome de Jesus. Quando os espíritos do pecado vierem lhe tentar, parta para cima deles, da mesma maneira que qualquer outra força maligna. Voltando aqui o versículo, a mulher aprazível. A igreja que dá prazer é aquela que guarda a honra, da mesma maneira como os violentos guardam as riquezas. Meu irmão, tome isso como exemplo e parta firme. Agora eu queria complementar aqui um estudo sobre essa mulher aprazível que dá prazer. No livro de Provérbios, capítulo 31, começando no versículo 10, ela é chamada de mulher virtuosa. É a igreja que tem virtudes. Então, novamente, tem a igreja que dá prazer, a igreja dá desgosto. Tem a igreja que tem virtudes e tem a igreja que só tem problemas. Aqui o Senhor Deus diz assim, começando no versículo 10, Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins ou rubis. Rubi é uma pedra preciosa que tem um valor um pouco menor do que diamante. E Deus diz que a igreja valorosa, virtuosa, o valor dela excede muito, muito, muito dessas pedras preciosas. E ele continua dizendo no versículo 11, o coração do seu marido está nela confiado. Nós, como igreja de Jesus, eu, você, nós temos Jesus que numa figura simbólica, nós somos a esposa, ele é o marido. E o coração do marido está confiado em nós. Nós não podemos decepcioná-lo. Nós não podemos entrar no adultério espiritual, compactuando com o espírito da miséria, da doença, do pecado, da luxúria, lascívia, prostituição e por aí fora vai. Não, o coração do marido, do Senhor Jesus, está confiando em nós. Jesus sabe, porque ele já nos deu as condições, que nós temos condições de lutar contra todas as forças que vêm contra nós. Você tem essa condição.
Não fique aí dizendo, não, eu não consigo, essa luta é além da minha capacidade, coisa nenhuma. O coração do marido confia em você e a ela nenhuma fazenda faltará. Entenda bem. Jesus, quando partiu para o céu, ele não deixou a obra incompleta, não. Todas as bênçãos que precisamos ou que venhamos a precisar já nos foram dadas. Não vai faltar uma sequer. Mas dada onde? Na palavra de Deus. Então o coração do marido está nela confiado. Ele confia em mim, ele confia em você. E que mais diz a palavra de Deus? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Entenda o seguinte: quando a igreja de Cristo age de uma maneira violenta contra o mal, quando ela toma conta do que é dela, quando ela não se pactua com o inimigo, quando ela não aceita a derrota, ela faz bem para o Senhor Jesus. Ela glorifica a Ele. Ela envergonha o inimigo. Mas quando qualquer pessoa que é a igreja de Cristo toma uma atitude passiva diante dos ataques do mal, aceita a investida do inimigo e diz, não tem jeito, para mim nada funciona, esta pessoa está fazendo mal. O Senhor fica como que desmoralizado. E o diabo tem condição de dizer, olha aí, veja bem, escuta, aquele é seu filho, aquela é sua filha, olha como é que ela está sofrendo. E quem sofre mais é Jesus. Então podemos entender que ser curado, desfrutar saúde e prosperar, não devemos lutar por isso só porque é bom para nós, não. Mas porque isso faz bem ao Senhor e não ter essas bênçãos fazemos mal ao Senhor. E termina aqui esse versículo de número 12 dizendo, todos os dias da sua vida. Isso é para ser feito quando a pessoa tem 18 anos, está na plena força, quando ela tem 30, 40, 80 ou 120. Não é para você que está aí com 85 anos, a idade já me faz esquecer das coisas, já não escuto bem, é isso mesmo, eu estou com arteriosclerose e as pessoas ficam debochando de você. Não, nada disso. Missionário, mas essa doença agora é para me levar para a eternidade. Nada disso. O dia que Deus quiser lhe levar para a eternidade, Ele pega o seu espírito, recolhe e leva. Ele não precisa da ajuda do câncer ou de qualquer outra doença. Então a igreja fiel, virtuosa, aprazível, é aquela que faz bem o Senhor, não faz mal, durante todos os dias da sua vida. E diz mais, busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Entenda o seguinte, lã é um tecido que você usa para o inverno, o linho para o verão. Ou seja, de acordo com a época que estamos vivendo, quando os púlpitos estão vazios de inspiração, a igreja virtuosa está buscando lã. Quando o sopro gelado do diabo parece que está congelando a obra de Deus, a igreja virtuosa está buscando lã para se aquecer. Quando todo mundo só fala em Deus, se convertendo em toda parte, a igreja busca o linho, justiça. Ela se veste de boas obras, ela não se deixa contaminar, porque agora estamos na era da graça, podemos fazer qualquer coisa. Não, as minhas obras são de justiça. E diz aqui que ela trabalha de boa vontade com as suas mãos. Muita gente nem trabalhando para Cristo está. Não, missionário, com as suas mãos que eu estou falando. Tem gente que acha,
porque dá o dízimo e as ofertas, que já fizeram a sua parte. Não. O dízimo deve ser dado, as ofertas devem ser dadas. Mas nós temos que trabalhar com nossas mãos. Você não pode achar, porque dá o seu dízimo e oferta, e os pastores estão pregando, que você já fez sua parte. A igreja virtuosa também ela faz. Com as suas mãos a obra de Deus. Na verdade, quem deve fazer a obra de Deus, no sentido de pregar, de ganhar as pessoas, são as ovelhas. Porque ovelha é que cria ovelha. O pastor é para tomar conta da ovelha. O pastor, também como ovelha que é, ele também faz a obra de Deus. Mas muita gente deixa para o pastor. Trabalha numa sessão onde trabalham 50 pessoas. Ele sabe que ela é crente, mas ela nunca testemunhou da verdade. De vez em quando tem um colega doente, tem um colega separando, tem um colega falido, e a pessoa nunca se dirigiu a ele, mostrando pela palavra de Deus como é que ele pode se livrar. A igreja virtuosa, o que diz? Ela trabalha com as próprias mãos. Continuando aqui. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. A igreja virtuosa, ela é igual um navio mercante. Ela faz viagens dentro da Escritura Sagrada, viaja, quer dizer, ela pesquisa. E de longe ela traz o seu pão. De acordo com o seu gosto, de acordo com a sua necessidade. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Versículo 15 de Provérbios, capítulo 31. Bom, é noite. Todo mundo está dormindo na vida espiritual. Temos um bom pastor, prosperamos, estamos desligados. A igreja virtuosa já está de pé. Ela está se levantando. Ela está acordando. Ela está pesquisando na Bíblia. E ela está dando mantimento para a sua casa. Ela está armazenando. Aquela revelação tal, aquela revelação. E quando surge a necessidade, o seu celeiro está estocado, a sua despensa está cheia, e ela então usa a capacidade que Deus lhe deu. E ela dá tarefa às suas servas. O que é isso? No livro de Hebreus, capítulo 1, 14, diz que os anjos de Deus foram colocados ao nosso lado para ministrarem a nosso favor. Então eles são como que servos nossos, não escravos. Ou seja, nós determinamos e eles fazem a obra. Esta mulher virtuosa, ela dá tarefa às suas servas. Por exemplo, a família, vamos dizer, eu sou da família Soares. Existe a família Silva, que está toda na macumba, na feitiçaria. Não é por acaso, não. Ou está todo em outro tipo de pecado, ou não conheceu Jesus ainda. Existe uma potestade maligna que domina a família Silva. Não basta eu ir pregar para um outro, não quiser ouvir, que se dane. Não, isso é uma guerra. Eu vou ter que enviar espiões, olhar o terreno minado e ganhar aquele campo para Jesus. Como é que eu faço isso? Eu começo a me consagrar, orar, determinar, e vou dando tarefa às minhas servas. Vou lá e prego, a pessoa me senta o tapa aqui, não quero saber disso, eu viro outro rosto. Sou desfeiteado, continuo pregando. Quantas igrejas, pessoas salvas, né? Os servos, as servas, os anjos de Deus estão de braços cruzados. A vida toda. Quando é que essa pessoa vai entender, vai compreender que nós temos que fazer a nossa missão? A mulher virtuosa, ela faz diferente. A mulher virtuosa,
ela dá tarefa às suas servas. Ela vê uma pessoa doente, ela começa a interceder. Ela vê alguém no pecado, ela não fica batendo com os dentes na língua e dizendo, não presta, está no adultério. Não! Ela ora, procura a pessoa e dá a palavra. A pessoa é arrogante, ignorante e ela não dá a mínima. Ela volta e prega a palavra. Diz mais aqui, examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto em suas mãos. Entenda o seguinte, quando eu descobri a determinação, em dezembro de 84, era uma herdade que eu descobri. Eu examinei. E quando eu comecei a examinar, eu descobri que a fé não remove montanhas. Ora, todos os pregadores do mundo, junto com todas as pessoas, afirmavam isto. Eu disse, mas não remove. Então eu descobri uma herdade, uma revelação. O que eu fiz? Antes de contar para todo mundo, eu examinei. Eu passei uns 3 meses lendo a Bíblia de um lado para o outro, buscando, porque eu não podia chegar na televisão, nas igrejas e falar, a fé não remove montanhas. Uma pessoa pega um versículo, o senhor conhece isso aqui, pastor? Estou errado. Que vergonha. Não, eu procurei. Eu descobri que no Velho Testamento só tem 2 vezes a palavra fé. Fui a toda a palavra do Novo Testamento. Descobri o que eu adquiri aquela bênção. E eu passei aquela bênção para o povo. Ora, quantos anos já se passaram? Desde 2 de dezembro de 84. Existem milhares de pessoas no mundo que estão vivendo a determinação, que estão tomando posse da bênção. Eu plantei uma vinha e tenho colhido o fruto dela. Há pouco tempo, um dia desse eu estava no aeroporto no Rio, e 2 seguranças do aeroporto ficaram me olhando de lado. Não tenho nada a temer ou a tremer, fiquei na minha. E eles se aproximaram. E um deles estava assim um pouquinho mais nervoso, disse, pastor, podia falar com o senhor? Foi, pois não? Eu queria dar um testemunho. Eu assisti o programa aqui, escondido de manhã cedo, quando estava dando plantão, e descobri o seu programa, contei para minha esposa. Nós temos um menino de 4 anos que está dando um ataque. Como é que é o nome do ataque? A epilepsia? Isto. O doutor disse que ele nunca ia ficar bom, a vida toda, remédio pesado. Levamos na sua reunião em Madureira 7 reuniões. Na 7ª reunião, ele não precisou tomar mais remédio. Já fazem 3 meses que ele não dá acesso, não dá ataque. E eu perguntei a ele, e quantos ataques ele dá por dia? Pelo menos 1, tinha dia de dar 2. Era terrível, está completamente bom. Eu disse, glória a Deus. Quer dizer, eu me senti recompensado. Eu vi que o meu esforço não é em vão. Eu examinei uma herdade, eu encontrei uma herdade, examinei, adquiri, plantei uma vinha e estou colhendo fruto. E glória a Deus que isso é bonito. Cinge os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Então ela se cinge, ela se veste, é da força de Deus. E por vestir-se da força de Deus, os seus braços são fortalecidos. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, que eu disse da determinação. Eu não soltei, eu provei. E eu vi que a minha mercadoria não era uma mercadoria fraca, era boa. Eu não peguei uma promessa da Bíblia e soltei no ar, não. Eu provei e vi. E o que acontece? Prove e vê que é boa a sua mercadoria. E a sua lâmpada não se apaga de noite, continua brilhando. Ninguém está tendo revelação, pessoa está lá, não, mas o missionário ensinou a determinação, toma-se posse assim, estou tomando posse, estou vencendo em nome de Jesus. Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Isso aqui são peças do tiar, de fazer tecido artesanalmente. Isso significa o seguinte, você não somente dá o seu dízimo e oferta para que os pastores façam a obra, você põe mão nas massas. Jesus disse, meu nome expulsarão demônios, você vai expulsar demônios. Jesus disse que deveríamos visitar o preso, o doente, vestir o nu, você vai e faz. Você só não contribui,
Você põe a mão na massa, é o que Deus está dizendo aqui. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende suas mãos. Já aprendemos isso anteriormente nessas palavras. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Entenda o seguinte: o inferno começa a soprar aquele vento gelado. As pessoas começam a esfriar na fé, já não buscam a Deus. E a pessoa, um diz, olha, não tem jeito, o mundo, a igreja está ficando carnal, está todo mundo buscando Deus. Ela não tem medo, não. Venha o vento gelado que vier. Ela diz aqui a palavra de Deus que toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. O frio não atinge a ela. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura, é o seu vestido. Entenda bem, ela faz obras para si, além daquilo normal. Faz tapeçarias para ornamentar a sua casa. Agora, de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Linho fino significa o praticar da justiça. Púrpura no vestido, púrpura de cor vermelha, quer dizer, a sua veste está manchada pelo sangue de Jesus Cristo. Não é uma fé racional, é uma fé revelada pelo Espírito Santo. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Quantas vezes o cristão dá um péssimo testemunho? A vizinha do cristão disse, olha, abre o olho, hein? Essa igreja aí, eu sei como somos os homens de lá. Ou o vizinho fala a mesma coisa das mulheres da igreja. Ou os comerciantes, os homens dizem, puxa, que igrejinha safada aquela, hein? Os homens lá são tudo espertalhões, ó, só querem saber do lucro para eles, são presunçosos, gananciosos, soberbos. Os filhos falam do pai, os pais falam dos filhos. Não. A igreja virtuosa, aprazível, se conhece seu marido de longe. Aquela igreja é uma bênção. Pô, o meu vizinho estava morrendo. Ele foi lá, foi uma reunião só. O homem mudou. Aquele rapaz era um traficante. Hoje está pregando pelas esquinas. Aquela mulher era uma adúltera. Hoje é uma santa. Então, mas quem que fez isso? Esse tal de Jesus deles. Olha, acontece mesmo, que de longe conhece o seu marido. Glória a Deus por isso. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. Fala também aqui sobre as boas obras, vende de graça e dá de presente cintas, coisas para os mercadores usarem. O que mais que fala aqui? A força e a glória são seus vestidos, e ri-se do futuro. A igreja verdadeira, ela se veste da força de Deus. E a glória de Deus a reveste. Ela não se veste de negócios comerciais. Ela não é conhecida como a igreja proprietária dessa empresa, da outra, não. Ela se veste de força de Deus e da glória de Deus. Puxa, é uma igreja grande, multidões de pessoas, e no entanto, só estão fazendo bem. Igreja bonita, né? Abre e ri-se do futuro. O pessoal fica desesperado. Meu Deus, o que será amanhã? E agora? Ela ri. Porque ela sabe que o marido dela, o Senhor dela, supre a necessidade hoje e vai suprir amanhã. Ela é como os passarinhos que vivem cantando, sem semear, sem se preocupar com o dia de amanhã. E Deus cuida dele no dia de amanhã. E diz mais aqui: abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua.
Quantas vezes a igreja de Cristo abre a sua boca com estupidez? Não, temos que abrir com a palavra. Eu tentei, não consegui, eu acho que eu tenho que entrar na faca mesmo. Para mim nunca nada deu certo, a vida é difícil mesmo. Não, ela abre com sabedoria. E a lei de fazer o bem, da beneficência, a lei de fazer o bem, está sempre na sua boca. A pessoa está necessitada, ela tem uma palavra para levantar aquela pessoa. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Tem muitas pessoas que não olham por aquilo que eles estão tomando decisões. Estão na igreja, mas afastaram-se da palavra e eles agem assim normalmente. Tomam decisões por si mesmas. Está errado. Nós temos que olhar, temos que prestar atenção em nossas vidas, temos que prestar atenção, como diz aqui a palavra de Deus, no governo, no centro de decisões. Temos que nos ajustar à palavra. E não come o pão da preguiça. Pão da preguiça é aquele cristão que não deixa as coisas como estão para ver onde chegarem. O que Deus quiser eu vou ter, eu não vou me preocupar. Não, meu irmão. Nós temos que comer o pão do trabalho, o pão das lágrimas, do jejum, da oração, da determinação, de uma vida consagrada ao altar, de uma vida que luta, que busca, uma vida que faz a obra de Deus. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: quantas vezes as pessoas dizem assim, puxa, essa igreja é demais, senhor. Essa igreja só tem gente que não presta. E ele é membro da igreja. Mas por que ele fala isso? Porque aquela pessoa que pregou para ele deu um péssimo testemunho depois. Aquela senhora, o homem levou para Cristo, depois me cantou. Que vergonha! Eu lembro uma vez, um tio me contou, ele era vendedor no Rio de Janeiro, e tinha um pastor de uma igreja antiga, desviado esse pastor, e era vendedor com ele. E eles entraram numa firma, e quando entraram, a moça fez assim, ó. E ele pensou que ela estava dando bola para ele. Ele estava no pecado. Ele se ajeitou todo, disse: fulano, espera aí que eu vou lá conversar com ela. Como é que vai, meu amor? Tudo bem? Ela ficou olhando para ele assim, e ele logo passou uma cantada. Ela disse: escuta, o senhor não está me conhecendo? E ele consigo, será que já fizemos algum programa e tal? Não, meu amor, me dá uma dica para eu lembrar de uma pessoa tão linda como você e tal. Ela disse: pastor, o senhor me ganhou para Jesus, o senhor me batizou nas águas, o senhor agora quer me levar para o inferno? O homem não tinha onde pôr a cara. Aqui o versículo diz que, olha o que está escrito aqui: os seus filhos se levantam e chamam-na bem-aventurada. Os seus filhos não ficam caídos, não. E dizem: que pessoa feliz que Deus deu. Puxa, me ganhou há 40 anos para Cristo e até hoje é um testemunho vivo. Ou, aquela pessoa já morreu há 20 anos, mas poxa, obrigado, Deus. Porque aquela pessoa me ensinou a verdade. Aquela pessoa me ensinou a te amar, te seguir. Que coisa bonita, né? Como também seu marido que a louva, dizendo, até o próprio Senhor louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tua toda és superior. Ele sabe do que nós fazemos para ele. Haverá o dia que ele vai comentar. Todo mundo fez o que é certo, mas você fez mais. Glória a Deus. Olha, enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não olhe para a igreja porque ela é bonita, porque o pregador é culto, ele é eloquente, sabe brincar com as palavras, ele dá um show. A graça é enganosa e a vaidade a formosura. Mas a igreja que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor,
que pratica a palavra do Senhor, essa será louvada. Que tipo de igreja você espera ser? No livro de Cantares de Salomão, versículo 6, 4, o Senhor Jesus fala assim sobre a sua igreja: formosa és, amiga minha. É Ele falando para nós. Aprazível como Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jesus tem um amor por Jerusalém tremendo. Ele terá o mesmo amor por você. Assim como Ele defende Jerusalém, Ele defenderá você. Formidável como um exército com bandeira. Quando um exército levanta a bandeira e parte para a batalha, é assim que Jesus quer lhe ver. E o Espírito Santo diz o seguinte a nosso respeito. Veja o que o Espírito Santo fala daquilo que está fazendo em nós e por nós. Ele usou o apóstolo Paulo para escrever e disse o seguinte: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o seu marido, a saber, Cristo. Meu Senhor, minha Senhora, Jesus está nos preparando para nos apresentar como uma virgem pura para o marido que é Cristo. E ele diz aqui no versículo 16 de Provérbios 11, a mulher que dá prazer, a igreja que dá prazer a Deus, é a igreja que guarda a honra. É a igreja que não aceita nenhuma obra do diabo. Ela guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Seja esta igreja. Guarde as bênçãos que o Senhor lhe deu. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Assim como os violentos guardam, guarde. E se você ver o inimigo se aproximando, o inimigo tentando lhe destruir, parta para cima dele. Você não vai conseguir, você está amarrado. Não só na sua vida, como no seu irmão, na sua irmã, na sua esposa, no seu marido, no seu filho, na sua filha, daqueles que pertencem à família de Deus. Guarde. E você há de ser essa igreja aprazível. Essa igreja que dá prazer a Deus. Essa igreja que Ele vai dizer, todas obraram de maneira boa, mas virtuosamente. Mas você, a todas elas, é muito superior. Ele quer encontrar essa igreja em mim e em você. Por exemplo, talvez você esteja enfrentando a pior época da sua vida. Problemas por todos os lados. Meu irmão, não deixe o diabo roubar a sua honra. A saúde é honra que Deus lhe deu. Não deixe o demônio entrar no seu corpo. Nem com um simples resfriado, nem com um câncer. Não deixe ele entrar na sua vida conjugal, na sua moral e nada que lhe pertence. Defenda a sua honra, a sua bênção, porque não falta fazenda para você. Como os violentos defendem a riqueza deles. Seja um violento agora. Você quer tomar posse da bênção? Eu vou orar agora. Eu vou entrar na presença de Deus para assumir aquilo que pertence a mim e aquilo que pertence a você. Assuma. Meu irmão, Deus está esperando que você agora honre a Ele. O coração dele confia em você. Não seja um adúltero, um traidor, uma pessoa que tem contato com outros espíritos. O seu caso é só com o Espírito Santo. Aqui está a minha mão, venha, coloca a sua mão aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos agora em nome de Jesus de Nazaré. Nosso Deus e nosso Pai, estamos neste momento entrando em oração. Meu Deus, aprendemos que existe a igreja que dá desgosto e existe a igreja que dá prazer. E queremos ser essa igreja. Oh Pai, ouço o que estas pessoas estão falando. Escuta, Pai, o que essas pessoas estão dizendo agora. Tem gente confessando, dizendo, eu tenho sido a igreja do fracasso.
da vergonha, a igreja da derrota. Eu tenho sido a igreja que não tem se levantado, mas Deus, a tua palavra bateu em meu coração e eu me levanto agora. E essa pessoa está se levantando. E ela está dizendo: perdoa-me do meu pecado, do meu erro, das sujeiras, de tudo. Perdoa, Pai, limpa, lava essa pessoa no sangue de Jesus Cristo. E agora, Pai, eu vou unir a minha fé com a fé dessa pessoa. E nós vamos exigir a saída do mal. E o mal terá que nos obedecer agora. Porque, Pai, estamos sobre a tua palavra. Meu irmão, entenda o seguinte: você não tem que deixar o inimigo mais tocar em você. Você tem que ser a igreja que dá prazer a Deus, a virtuosa. E chegou o momento agora de você honrar o seu marido, o seu senhor. Põe a sua mão sobre a sua doença, a sua enfermidade. Eu vou mandar esse mal embora. Você manda comigo. Ao que terminar a oração, você vai crer e o mal não vai continuar. Pai, eu uso o teu poder agora. O poder de Deus entra em ação. Em nome de Jesus, eu amarro toda essa obra do diabo. O diabo, está tudo amarrado seu. Agora solte essa pessoa. Creia que o poder de Deus está agindo, meu irmão. Diabo, solte essa mulher. Solte esse homem. Em o nome do Senhor Jesus, eu proíbo você continuar. Eu quebro todo o seu mal, a sua força, e eu digo agora: pega tudo que é seu e bata em retirada. Eu não estou pedindo, eu estou exigindo, eu estou falando de acordo com a palavra de Deus. Está desfeito todo o seu mal. Em o nome de Jesus, acabou. Solte esse homem, solte essa mulher, saia em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos e agradeça a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, em nome de Jesus, e amém. Amém. Glória a Deus. Agora você confessa a palavra de Deus. Você estava acamado, levante-se. Faça aquilo que você não podia fazer. Meu irmão, a mulher